A segunda vinda de Cristo, os sinais do fim dos tempos. Profecias bíblicas não são apenas expectativas distantes, mas podem estar silenciosamente moldando o presente diante de nossos olhos. Há momentos na história em que o curso dos acontecimentos parece comum, rotineiro, mas por trás do cotidiano, forças invisíveis começam a se mover. Assim, foi nos dias de Noé, quando o som das ferramentas construindo uma arca era abafado pelo riso de uma geração que não percebia que o dilúvio já estava decretado. Assim, foi nos dias de Ló, quando o comércio, as festas e o trabalho continuavam, enquanto a sentença sobre Sodoma já havia sido pronunciada nos céus. Jesus advertiu que o retorno do Filho do Homem seguiria o mesmo padrão, e que muitos seriam pegos de surpresa, ocupados demais com a normalidade para perceber que o relógio profético já estava em contagem regressiva. Como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Ao observarmos o mundo hoje, percebemos que o ritmo acelerado da vida mascara acontecimentos que, isolados, podem parecer desconectados, mas juntos compõem um quadro inquietante. Há mudanças discretas nos cenários políticos, nos avanços tecnológicos e no clima espiritual global. Não são eventos marcados por estrondo imediato, mas por uma sutileza que apenas quem vigia atentamente pode perceber. É nesse silêncio que as maiores transições da história se preparam. Assim como um terremoto começa com pressões invisíveis nas profundezas da terra, a consumação do plano divino pode já estar se movendo por baixo da superfície dos acontecimentos diários. O perigo está no engano de acreditar que, por não vermos sinais espetaculares a cada dia, nada está acontecendo. As Escrituras nos alertam que a volta de Cristo virá como ladrão, não no sentido de violência, mas de imprevisibilidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, está escrito: "O dia do Senhor virá como ladrão à noite." É uma descrição que evoca silêncio, escuridão e vigilância quebrada apenas pelo som súbito que revela que o momento chegou. Essa imagem não é para gerar medo irracional, mas para despertar a consciência para a realidade de que o reino de Deus se move no tempo exato e que sua agenda não depende da nossa percepção. As pessoas vivem conectadas às notícias, às redes sociais e ao fluxo constante de informações, mas paradoxalmente nunca estiveram tão cegas para o enredo maior que se desenrola. Enquanto discutimos as pequenas narrativas do dia a dia, profecias antigas, escritas há milênios, se alinham como peças de um tabuleiro que está prestes a revelar sua forma final. No passado, a humanidade foi surpreendida porque ignorou os sinais. Hoje, corremos o mesmo risco, não por falta de informação, mas por excesso dela que confunde e dispersa a atenção. Os sinais estão lá, mas quem não sabe o que procurar, não os reconhece. Quando Jesus disse que estaríamos vivendo normalmente até o momento de sua volta, ele não estava descrevendo apenas um mundo pecaminoso, mas também um mundo distraído. Comer, beber, trabalhar, casar, planejar, tudo isso é legítimo, mas pode se tornar uma cortina que oculta a proximidade do momento mais decisivo da história. É exatamente nessa atmosfera de aparente normalidade que o céu se prepara para abrir e revelar a glória do Filho do Homem. No entanto, antes que isso aconteça de forma visível, há uma fase silenciosa, invisível, mas real, na qual tudo já está sendo alinhado. Ao examinar as Escrituras, percebemos que Deus raramente age sem antes preparar o cenário.
E muitas vezes essa preparação é invisível para a maioria. Quando Israel estava no Egito, Deus já estava movendo Moisés no deserto. Quando Davi ainda era um simples pastor, o trono de Israel já lhe estava destinado. Assim também, antes que o mundo veja o Cristo retornar nas nuvens, pode ser que estejamos vivendo um período em que as peças estão sendo posicionadas, os acontecimentos aparentemente desconexos ganhando sentido e o relógio profético se aproximando do ponto final. Os sinais podem não estar nos céus ainda, mas no coração da humanidade, na maneira como as nações se relacionam, na velocidade das mudanças globais e no surgimento de eventos que um dia serão vistos como parte de um mesmo fio condutor. Talvez o que muitos aguardam como um dia repentino já tenha começado como um processo invisível. E se for assim, cada momento que vivemos agora pode já fazer parte desse grande movimento que levará ao clímax da história. E é nesse silêncio aparente, nesse entrelaçar de fatos comuns e proféticos, que se desenha a primeira pista para entender que o fim raramente começa com estrondo, mas com um sussurro que poucos ouvem, enquanto outros apenas percebem quando já é tarde demais. O relógio profético e a corrida da tecnologia. Se o fim não começa com alarde, mas com movimentos silenciosos, então uma das engrenagens mais discretas e perigosas desse processo é o aumento do conhecimento. Daniel capítulo 12, verso 4, declara que nos últimos dias muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essa profecia não descreve apenas a sede humana por aprender, mas uma aceleração tão intensa e global que altera a própria estrutura da sociedade. O mundo atual não apenas experimenta avanços, mas vive uma explosão de descobertas e invenções que mudam radicalmente a forma como vivemos, nos comunicamos e até mesmo pensamos. O que antes levava séculos para evoluir, agora acontece em poucos anos, às vezes em poucos meses. A inteligência artificial aprende e se adapta em velocidades que desafiam nossa compreensão. Redes de comunicação instantânea conectam bilhões de pessoas em tempo real, e a engenharia genética começa a explorar os limites da vida. Tudo isso, sob a luz da profecia, não é apenas fruto da genialidade humana, mas parte de um cenário que pode servir como preparação para o cumprimento de eventos maiores, aqueles que moldarão os últimos capítulos da história. A tecnologia, quando vista isoladamente, pode parecer apenas o progresso natural da civilização. Mas quando colocada sob a lente das Escrituras, percebemos que ela cria estruturas que um dia podem ser usadas para controle, vigilância e manipulação global. O livro de Apocalipse fala sobre um sistema que impedirá qualquer pessoa de comprar ou vender sem a marca da besta. Para que algo assim seja possível, é necessário um nível de tecnologia e interconexão que nenhuma geração anterior teve. Hoje, com sistemas de reconhecimento facial, chips de identificação, moedas digitais e inteligência artificial, capazes de rastrear transações em tempo real, o esboço desse cenário já não parece distante. Há um fascínio pelo que é novo, pelo que promete eficiência e conforto, mas por trás do brilho das telas e da precisão dos algoritmos existe o risco de dependência e submissão. O ser humano está pouco a pouco entregando não apenas seus dados, mas também sua autonomia, confiando cada vez mais em máquinas para tomar decisões que antes exigiam discernimento humano. Quando isso se mistura com interesses políticos e econômicos globais, a fronteira entre conveniência e controle começa a se desfazer. Não é apenas a tecnologia que avança, mas também a velocidade com que ela se infiltra em todas as áreas da vida. A inteligência artificial não está restrita a laboratórios. Ela já cria obras de arte, compõe músicas, escreve textos, conduz negociações e, em alguns casos, decide questões judiciais.
A biotecnologia não está mais apenas no estudo de doenças, mas na modificação genética de alimentos, animais e até de seres humanos. Se a humanidade foi capaz de alcançar esse ponto em tão pouco tempo, o que mais poderá ser feito nos próximos anos? Especialmente se esse ritmo continuar acelerando. As Escrituras nos mostram que o avanço do conhecimento não é por si só condenável. Salomão, em Provérbios, incentiva a busca pela sabedoria. O problema é quando esse avanço não é acompanhado por temor a Deus e princípios eternos. Sem limites espirituais, o conhecimento se torna uma arma de duplo corte. Pode curar, mas também pode destruir. A Torre de Babel é um exemplo antigo disso, um projeto grandioso que, sem a direção de Deus, tornou-se símbolo de rebelião e orgulho humano. Hoje, vemos uma nova Torre de Babel sendo erguida, não com tijolos e argamassa, mas com código de programação, dados e redes globais. Essa construção não é física, mas está interligando nações, culturas e economias em um sistema que, em algum momento, poderá ser governado por poucos, com poder de influenciar bilhões. O apóstolo Paulo advertiu, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 7, sobre aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Esse é o perigo de um mundo que se orgulha do que sabe, mas rejeita a fonte da sabedoria verdadeira. É possível que o aumento do conhecimento seja um dos últimos ajustes no relógio profético. Não apenas porque cumpre literalmente o que foi dito a Daniel, mas porque cria as condições perfeitas para a centralização de poder descrita no Apocalipse. Um sistema global de comércio, uma rede única de comunicação, uma vigilância constante e um controle quase total sobre os recursos e decisões, tudo isso não é apenas ficção científica, é a direção para a qual estamos caminhando rapidamente. O que impressiona é como isso acontece diante de nós sem que a maioria perceba as implicações espirituais. Para muitos, trata-se apenas de modernização, de conveniência, de evolução. Mas para aqueles que conhecem as profecias, é como ouvir o tic-tac de um relógio que está prestes a soar. O movimento desse ponteiro não é visível a olho nu, mas é constante, preciso e inevitável. Essa corrida tecnológica não é um fenômeno isolado. Ela se conecta com mudanças culturais, políticas e espirituais, que juntas moldam o palco para eventos que estão por vir. Assim como uma engrenagem se conecta a outra para movimentar todo um mecanismo, o avanço do conhecimento se liga a outros sinais, alguns já em plena atividade, outros prestes a emergir, compondo uma sequência de eventos que empurrará o mundo para uma decisão inevitável. E essa ligação sutil entre o que vemos e o que ainda será revelado nos leva a perceber que o próximo sinal pode já estar se manifestando silenciosamente naquilo que poucos ousam examinar com atenção. Sinais que a maioria não está vendo. O avanço do conhecimento prepara o terreno, mas não atua sozinho. Ele se entrelaça com mudanças sutis e profundas que moldam a mentalidade da humanidade. Essas mudanças são tão silenciosas que passam despercebidas, mas para quem conhece as Escrituras, elas se revelam como marcas proféticas inconfundíveis. Jesus alertou, em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias haveria enganos tão convincentes que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso não é apenas um aviso sobre doutrinas falsas, mas sobre um clima cultural que lentamente redefine o certo e o errado. Os sinais mais perigosos não são os que causam alarde imediato, mas aqueles que se infiltram na consciência coletiva como se fossem naturais. O apóstolo Paulo descreveu em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, desobedientes, ingratos, sem afeição natural.
Esses comportamentos não surgem repentinamente. Eles crescem como raízes subterrâneas, alimentadas pela distração e pela indiferença espiritual. Assim, quando florescem na superfície, já contam com aceitação e até defesa por parte da sociedade. Hoje, vemos valores sendo invertidos diante de nossos olhos. Aquilo que a palavra de Deus chama de santidade é tratado como intolerância, e aquilo que a Bíblia condena como pecado é exaltado como liberdade e progresso. Esse processo não é fruto apenas de debates políticos ou sociais, mas de uma operação espiritual que trabalha nas sombras para moldar corações e mentes. O inimigo sempre agiu assim. Não destrói os fundamentos de forma direta, mas mina cada pedra até que a estrutura ceda sozinha. Os sinais também estão no esgotamento moral da humanidade. A violência, antes chocante, tornou-se entretenimento. A mentira, antes condenada, tornou-se estratégia. O desrespeito, antes motivo de vergonha, tornou-se motivo de aplauso. Cada vez mais, o que é vil se mistura ao que é admirado, cumprindo o que Isaías já havia profetizado. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Isaías, capítulo 5, verso 20. Essa inversão de valores não é apenas uma crise ética, mas um sintoma claro de que a consciência coletiva está sendo preparada para aceitar um sistema global que se opõe frontalmente ao reino de Deus. O esfriamento do amor é outro sinal sutil, mas devastador. Jesus afirmou em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse esfriamento não é apenas a ausência de afeto, mas a incapacidade de se comover com a dor alheia. É um endurecimento gradual, alimentado por notícias constantes de tragédias que já não geram reação, por interações virtuais que substituem relacionamentos reais e por uma cultura que valoriza mais a imagem projetada do que a vida autêntica. Há também sinais espirituais que muitos não percebem. A busca pela espiritualidade cresce, mas não pela verdade. Há um aumento na procura por experiências místicas, práticas esotéricas e filosofias que prometem paz e sentido, mas sem o arrependimento e a rendição ao Deus vivo. Essa fome distorcida é um campo fértil para o surgimento de falsos profetas e líderes carismáticos que, com palavras suaves e promessas atraentes, desviam multidões da verdade. É o que Paulo alertou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, quando falou daqueles que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A infiltração desses sinais é tão discreta que muitos cristãos, distraídos com a rotina, não percebem que já estão cercados por eles. O engano não se apresenta como ameaça, mas como proposta de bem-estar, inclusão, evolução. Essa estratégia faz com que as pessoas abaixem a guarda e aceitem pequenas mudanças que, somadas, transformam completamente a paisagem espiritual do mundo. É assim que o terreno é preparado para acontecimentos mais dramáticos. Quando a sociedade já não distingue luz de trevas, quando o certo e o errado já se confundem, torna-se fácil manipular massas inteiras. E esse é um dos aspectos mais inquietantes dos sinais que a maioria não vê. Eles não apenas anunciam que algo está vindo, mas moldam a mentalidade para que, quando vier, seja aceito sem resistência. Os olhos espirituais atentos percebem que esses sinais não são isolados, mas fazem parte de um mesmo fio narrativo. É como se estivéssemos assistindo a um palco sendo montado, mas sem perceber que o espetáculo já começou. As cortinas ainda não se abriram por completo, mas os atores estão se posicionando e o enredo, escrito há milênios, está prestes a se desenrolar diante de nós. Aqueles que vigiam, guiados pelo Espírito Santo, sabem que esses sinais sutis exigem discernimento. Eles não se revelam em um único evento, mas no padrão que se forma ao unir cada peça. Quando olhamos para esse padrão à luz das profecias,
percebemos que o que parecia disperso, na verdade, é um quadro coerente e assustadoramente preciso. E é essa percepção que nos conduz ao próximo nível de entendimento, onde até mesmo os céus começam a participar ativamente dessa narrativa que se desenrola. O céu está dando alertas. Se há sinais que se escondem nas sutilezas da cultura e da moral, há outros que se manifestam de forma mais visível, embora nem sempre compreendidos. Desde o início da história bíblica, Deus falou por meio da criação. O salmista declarou, no Salmo 19, versos 1 e 2, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A natureza, em sua ordem e beleza, sempre foi testemunha do Criador. Mas em tempos de juízo, ela também se torna mensageira de alerta. Profetas como Joel anunciaram que antes do grande e terrível dia do Senhor, haveria sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Essas palavras, registradas em Joel capítulo 2, versos 30 e 31, ecoam até o Apocalipse, onde fenômenos celestes estão entre os juízos que antecedem a volta de Cristo. A Bíblia não trata o céu como um mero pano de fundo para a história humana, mas como um palco onde o próprio Deus escreve mensagens para aqueles que têm olhos para ver. Nos últimos anos, o mundo testemunhou eventos que, embora explicados pela ciência, chamam atenção pelo seu alinhamento com descrições bíblicas. Luas de sangue em datas marcantes, eclipses solares raros, auroras boreais vistas em latitudes incomuns, tempestades solares que afetam sistemas de comunicação. Esses fenômenos, para muitos, são apenas curiosidades astronômicas, mas para os que vigiam, podem ser ensaios de um cenário profético maior. Não se trata de superstição, mas de reconhecer um padrão. Assim como no Egito, antes do Êxodo, sinais na natureza precederam a libertação. Também no tempo do fim, o céu e a terra podem estar anunciando o que está por vir. O livro de Apocalipse, no capítulo 6, descreve um grande terremoto, o sol escurecendo e a lua tornando-se como sangue. A ordem dos eventos sugere uma conexão entre os sinais celestes e mudanças drásticas no curso da história. Fenômenos climáticos extremos também entram nesse quadro. Tempestades mais violentas, incêndios florestais devastadores, enchentes repentinas, secas prolongadas, tudo isso molda a percepção de que a criação está em convulsão. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, verso 22, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Essas dores, como no parto, aumentam em intensidade e frequência à medida que o momento se aproxima. A ciência busca explicações: aquecimento global, mudanças climáticas, ciclos naturais. E é verdade que esses fatores existem. Mas a questão é que a Bíblia já havia antecipado que a criação reagiria ao avanço da iniquidade e à aproximação do juízo. A interpretação espiritual não nega as causas físicas, mas vê nelas o cumprimento de uma realidade maior, um plano que abrange tanto o visível quanto o invisível. O mais intrigante é como esses sinais, mesmo quando grandiosos, podem passar despercebidos para muitos. A familiaridade com imagens de desastres na televisão e nas redes sociais cria uma espécie de insensibilidade coletiva. É como se o mundo estivesse se acostumando a ver o extraordinário como algo comum. Esse anestesiamento é perigoso, pois prepara o terreno para que sinais ainda mais claros sejam ignorados. Ao longo da história, grandes eventos foram precedidos por manifestações na natureza.
Antes da crucificação de Cristo, houve trevas sobre a terra por 3 horas. Antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, registros históricos mencionam sinais incomuns nos céus. Esses exemplos mostram que, embora Deus não precise de fenômenos para agir, Ele os utiliza para chamar a atenção, advertir e confirmar sua palavra. Hoje, vivemos em um tempo em que telescópios poderosos e satélites observam cada detalhe do universo, mas a maioria das pessoas não conecta essas observações à dimensão espiritual. As imagens do espaço, captadas com precisão impressionante, revelam um cosmos em constante movimento. E para aqueles que conhecem as profecias, cada alinhamento raro, cada mudança inesperada, pode ser um lembrete de que o palco está sendo preparado. Não é coincidência que muitos desses sinais estejam acontecendo em paralelo a transformações políticas, morais e espirituais no mundo. É como se o céu e a terra estivessem respondendo a uma mesma ordem, como músicos que afinam seus instrumentos antes de uma apresentação. Cada trovão distante, cada eclipse, cada estremecimento do solo pode ser parte de uma sinfonia que culminará na revelação gloriosa do Filho do Homem. Aqueles que vigiam não apenas olham para os céus, mas interpretam a luz da Escritura. Eles sabem que esses alertas não são isolados, mas estão conectados a um conjunto maior de eventos. E à medida que esses sinais se tornam mais frequentes e intensos, cresce também a expectativa de que algo está prestes a romper a barreira entre o visível e o invisível, entre o tempo presente e a eternidade. É nesse ponto que a narrativa deixa de ser apenas sobre fenômenos e passa a se conectar com movimentos muito mais amplos, envolvendo não apenas o céu, mas também a terra e suas nações. O tabuleiro das nações está se movendo. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, enquanto o céu anuncia mensagens que poucos interpretam, a terra vive seus próprios rearranjos silenciosos e decisivos. As alianças e conflitos entre nações, que para muitos parecem simples disputas políticas ou econômicas, ganham outro significado quando vistos à luz da profecia bíblica. O livro de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, descreve um alinhamento de potências que, no tempo determinado por Deus, se moverá contra Israel. Essas palavras foram escritas há milênios, mas hoje as manchetes dos noticiários parecem ecoar seu conteúdo com precisão desconfortável. A geopolítica moderna é marcada por tensões constantes, ameaças de guerra no Oriente Médio, rivalidades estratégicas entre superpotências, tratados quebrados e alianças improváveis. Cada movimento é como uma peça de xadrez sendo posicionada com cuidado, não apenas por mãos humanas, mas sob a permissão e soberania daquele que controla a história. Daniel capítulo 2, verso 21, declara que é Deus quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Isso significa que por trás das decisões dos líderes mundiais existe um propósito que avança de acordo com o plano divino. O cenário atual mostra nações fortalecendo arsenais, disputando recursos e ampliando áreas de influência. O Oriente Médio, sempre no centro das tensões, continua sendo o ponto mais sensível do planeta, onde uma faísca pode acender um conflito global. Israel, pequeno em território, permanece no centro das atenções, alvo de ameaças e disputas que ultrapassam fronteiras. Não é coincidência que a Bíblia coloque essa nação no epicentro dos acontecimentos finais.
Ela é, e sempre foi, o relógio profético do mundo. Movimentos recentes indicam que blocos de países estão se reorganizando. Potências militares que antes eram rivais encontram interesses em comum, enquanto antigas alianças se fragilizam. Guerras por procuração, sanções econômicas e disputas territoriais são apenas a superfície de um jogo muito mais profundo. Quando observamos atentamente, percebemos que esses reposicionamentos globais podem estar pavimentando o caminho para o cenário descrito nas páginas das Escrituras. O profeta Zacarias, no capítulo 12, descreve um tempo em que todas as nações se reunirão contra Jerusalém. Essa imagem parecia impossível em outros períodos da história, mas no contexto atual, onde organismos internacionais influenciam decisões e conflitos, podem mobilizar coalizões inteiras, o cumprimento dessa profecia já não parece distante. A convergência de interesses econômicos, ideológicos e militares contra Israel é um processo gradual, mas visível para quem observa sem filtros. O mais intrigante é que muitas vezes os próprios líderes envolvidos nesses movimentos não têm consciência de que fazem parte de um enredo profético. Para eles, trata-se de política externa, estratégias de defesa ou busca por recursos. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, é impossível ignorar que esses passos são coerentes com o que Deus já revelou. Assim como Ciro, rei da Pérsia, foi usado para cumprir a restauração de Jerusalém sem sequer conhecer ao Senhor, também hoje, nações e governantes podem estar servindo a um propósito que desconhecem. Outro ponto relevante é a interdependência econômica global. Em Apocalipse, capítulo 13, encontramos a descrição de um sistema que controla o comércio mundial, exigindo submissão a uma autoridade central para comprar ou vender. O mundo caminha rapidamente para formas de transação totalmente digitais, moedas centralizadas e sistemas de rastreamento financeiro. Isso não apenas facilita o controle, mas também conecta diretamente a economia ao cenário político e futuramente religioso descrito na profecia. Cada conflito, cada tratado assinado, cada mudança de liderança é mais uma peça no tabuleiro sendo reposicionada. O que parece instabilidade pode ser, na verdade, a preparação para um alinhamento final. E como num jogo de estratégia, algumas peças avançam rápido, outras permanecem imóveis por um tempo, mas todas estão presas a um objetivo maior. Quando o momento chegar, cada uma delas cumprirá sua função. Esses movimentos não acontecem isoladamente dos outros sinais. Pelo contrário, eles caminham lado a lado com o avanço do conhecimento, com a mudança dos valores e com os sinais nos céus e na natureza. É como se cada elemento estivesse contribuindo para a construção de um cenário único, específico e irrepetível na história. Esse alinhamento global, silencioso para os distraídos, é nítido para os que mantêm os olhos na palavra e reconhecem que o relógio profético avança sem pausa. O mais inquietante é perceber que, enquanto muitos discutem sobre economia e poder, algo muito mais profundo está acontecendo. As Escrituras já anunciaram que quando todas essas peças estiverem no lugar, os acontecimentos se desencadearão rapidamente. E talvez, sem perceber, já estejamos mais próximos desse ponto do que imaginamos, onde o centro da cena deixará de ser apenas a movimentação das nações para se revelar em algo que está acontecendo dentro do próprio coração humano, de maneira igualmente estratégica e silenciosa. O despertar silencioso. Enquanto as nações se movem sobre o tabuleiro do mundo, algo igualmente importante e estratégico acontece em uma dimensão que os noticiários não mostram. É um movimento que não se manifesta em discursos políticos ou cúpulas internacionais, mas no interior de corações
que de maneira inesperada começam a ser tocados por uma urgência espiritual. Esse despertar silencioso é obra do Espírito Santo, que, como Jesus afirmou em João capítulo 3, sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A história bíblica nos mostra que Deus sempre prepara um povo antes de agir de forma visível. Antes que o dilúvio viesse, Noé pregava e construía a arca. Antes que Israel deixasse o Egito, Moisés foi moldado no deserto. Antes que o Messias iniciasse seu ministério, João Batista clamava no ermo, preparando o caminho. Assim também, antes da manifestação gloriosa da volta de Cristo, há um trabalho de preparação acontecendo nos bastidores espirituais, chamando pessoas para uma posição de vigilância e santidade. Esse mover não está limitado a grandes igrejas ou eventos conhecidos. Ele se espalha de forma imprevisível, surgindo em pequenas reuniões de oração, em conversas discretas, em encontros improváveis. É um avivamento que não busca palco, mas transformação real. Em lugares onde o evangelho é proibido, comunidades inteiras se reúnem secretamente, arriscando suas vidas para ouvir a palavra. Em regiões marcadas pela indiferença espiritual, pessoas começam a sentir um peso inexplicável para buscar a Deus. É como se, em meio ao barulho do mundo, uma voz suave estivesse chamando e aqueles que têm ouvidos espirituais a reconhecem. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, declarou que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne. Esse derramamento não é algo restrito ao passado ou a períodos históricos isolados, mas um mover contínuo que se intensifica à medida que nos aproximamos do clímax profético. Filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão sonhos, não como meras experiências emocionais, mas como sinais de que o céu está se comunicando de forma direta e urgente com a terra. O mais impressionante desse despertar é que ele acontece paralelamente ao endurecimento de muitos corações. Enquanto alguns se afastam de qualquer referência a Deus, outros são inexplicavelmente atraídos para ele. É como um campo dividido pela colheita. De um lado, o trigo amadurece para ser recolhido. Do outro, a palha seca para ser queimada. Jesus falou sobre essa separação em Mateus capítulo 13, na parábola do joio e do trigo, mostrando que os dois crescem juntos até o momento da ceifa. O despertar silencioso é o amadurecimento do trigo, acontecendo diante de olhos que muitas vezes não percebem. Esse movimento não depende de líderes carismáticos nem de estratégias humanas elaboradas. Ele é impulsionado por um clamor interno que o próprio Deus planta no espírito das pessoas. É o cumprimento do que está escrito em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca genuína, que nasce de uma necessidade profunda de reconciliação com o Criador, é o que sustenta o despertar mesmo em contextos hostis. O que torna esse avivamento particularmente único é sua discrição. Diferente de movimentos anteriores, que muitas vezes eram amplamente divulgados, este acontece de forma quase invisível para a mídia. Ele cresce na intimidade, alimentado por oração, jejum e meditação na palavra. É como o crescimento de uma semente debaixo da terra, invisível aos olhos, mas carregada de vida e destinada a romper a superfície no tempo certo. Ao mesmo tempo, há um senso de urgência que acompanha esse despertar. Não é apenas o desejo de conhecer mais a Deus, mas a consciência de que o tempo é curto. Muitos dos que participam desse movimento descrevem uma sensação clara de que precisam estar prontos, de que há algo iminente que exige preparação espiritual agora e não depois.
Esse sentimento não é fruto de pânico, mas de uma certeza serena de que Deus está alinhando seu povo para o que virá. E essa preparação não se limita ao âmbito individual. Pequenas comunidades estão se fortalecendo, famílias estão restaurando altares domésticos, missionários estão indo a lugares que antes eram considerados inalcançáveis. Há um alinhamento de esforços e propósitos que transcende barreiras geográficas e culturais. É como se cada parte do corpo de Cristo estivesse sendo posicionada exatamente onde deve estar, para cumprir sua função no momento exato. Esse despertar silencioso não é o clímax, mas o prelúdio. Ele acontece enquanto o cenário geopolítico se ajusta e os sinais nos céus continuam a se manifestar. É o lado invisível da preparação para a segunda vinda que opera em paralelo ao visível. E assim como todo movimento de Deus, ele não é isolado. Está conectado a algo muito maior. Há um processo que se desenrola em várias frentes e que levará inevitavelmente ao momento em que o invisível se tornará inegavelmente visível, trazendo à luz a fase final desse plano eterno, a fase oculta da volta. Os sinais que se acumulam no mundo, nos céus, nas nações, na cultura e no íntimo do coração humano, não são eventos isolados. São partes de um mesmo enredo que parece estar avançando de forma silenciosa para o seu ápice. A palavra de Deus nos mostra que a volta de Cristo será repentina e visível, mas nada impede que exista um período de preparação invisível, onde cada elemento se encaixa com precisão antes da manifestação final. É como a construção de um grande espetáculo. Muito antes das cortinas se abrirem, os bastidores já estão em movimento, os atores já conhecem seu papel e o cenário já está montado. Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 44, advertiu: "Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam." Essa preparação não é apenas individual, mas cósmica. O céu e a terra estão se alinhando, as nações estão se posicionando e o Espírito Santo está movendo seu povo para um lugar de prontidão. No entanto, esse alinhamento não é óbvio aos olhos do mundo. Ele acontece na penumbra, como se fosse apenas mais um capítulo comum da história humana. A Bíblia nos dá exemplos dessa forma de agir de Deus. Antes que o dilúvio viesse, o céu estava tão sereno que ninguém imaginava a tempestade que se formava. Antes da ressurreição de Jesus, havia silêncio no sepulcro, mas no mundo espiritual, as chaves da morte e do inferno estavam sendo tomadas. Antes do Pentecostes, os discípulos aguardavam no cenáculo, sem saber que estavam prestes a se tornar testemunhas de um mover que mudaria a história. Esses momentos revelam um padrão. O silêncio aparente antecede a ação repentina. Hoje, esse padrão pode estar se repetindo em escala global. As mudanças culturais, os avanços tecnológicos, as crises políticas, os fenômenos naturais e o despertar espiritual podem ser vistos como peças de um mesmo quebra-cabeça, cujo desenho final ainda está oculto. O mundo, distraído com suas próprias narrativas, não percebe que a profecia está sendo cumprida não apenas nos eventos grandiosos, mas também nos detalhes quase imperceptíveis. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, fala sobre aqueles que zombarão da promessa da vinda, dizendo que tudo continua como sempre foi. Essa descrença nasce justamente porque o mover de Deus nem sempre é acompanhado de sinais imediatos e espetaculares. Mas Pedro também lembra que o Senhor não retarda sua promessa, como alguns pensam. Ele está apenas aguardando o tempo exato, de acordo com sua misericórdia e seu plano perfeito. A fase oculta da volta não é marcada pelo vazio, mas pela preparação intensa. É um tempo em que o reino de Deus avança sem manchetes, em que decisões aparentemente banais
moldam o destino de povos e em que encontros aparentemente casuais mudam o curso de vidas. É também o tempo em que o inimigo trabalha com mais sutileza, tentando cegar aqueles que poderiam perceber a aproximação do momento decisivo. É por isso que Jesus insistiu tantas vezes na vigilância. Não se trata apenas de observar, mas de discernir o que está por trás do que se vê. O mistério dessa fase é que ela não tem um marco claro de início ou fim visível. Pode já ter começado há anos ou pode estar se iniciando agora. Seu progresso não é medido pelo calendário humano, mas pelo cumprimento de cada etapa determinada pelo Pai. A percepção desse movimento exige mais do que informação. Exige sensibilidade espiritual, a capacidade de ouvir a voz de Deus no meio do ruído do mundo. Para os que vigiam, cada notícia internacional, cada avanço tecnológico, cada mudança na sociedade é avaliada à luz das Escrituras. Não para viver em paranoia, mas para entender que nada acontece por acaso. O que hoje parece apenas uma tendência cultural pode, amanhã, revelar-se como parte de um cenário profético. O que hoje parece apenas um fenômeno natural pode, no tempo certo, ser reconhecido como sinal. O que hoje é apenas um sussurro no coração de alguns pode, em breve, ecoar como um chamado global. Essa fase oculta também é um tempo de decisão pessoal. Embora o cumprimento das profecias não dependa da nossa escolha, o impacto que elas terão sobre cada indivíduo depende de como ele responde ao chamado de Deus. Aqueles que ouvem e obedecem estão se posicionando para permanecer firmes quando o visível se manifestar. Aqueles que ignoram podem ser surpreendidos, não porque não foram avisados, mas porque não quiseram prestar atenção. Tudo isso nos leva a um ponto crítico da narrativa. Se o plano de Deus está em movimento e se essa fase invisível já está avançando, então o próximo passo poderá ser o rompimento dessa barreira entre o invisível e o visível. E quando isso acontecer, não haverá tempo para preparação tardia. O momento será súbito, inevitável e definitivo, trazendo à luz tudo o que foi preparado em silêncio. E nesse instante, o mundo verá que aquilo que parecia distante já estava muito mais perto do que imaginava. A cada sinal, visível ou oculto, percebemos que a história não caminha ao acaso. Tudo o que foi dito nas Escrituras está se movendo silenciosa e poderosamente para o cumprimento perfeito. O céu, as nações, a cultura e os corações, tudo está sendo alinhado pelo Criador para um momento em que não haverá mais dúvidas, nem espaço para indiferença. Esses sinais não foram revelados para despertar medo, mas esperança. Eles nos lembram que, mesmo quando o mundo parece fora de controle, Deus permanece soberano. E assim como Ele conduziu cada etapa do passado, também está conduzindo este presente e o futuro. A fase oculta da volta de Cristo não é apenas um movimento no cenário global. É um convite pessoal. É a voz de Jesus chamando cada um de nós para estar pronto, não apenas com palavras, mas com o coração inteiro rendido a Ele. Talvez, ao longo desta mensagem, você tenha percebido que precisa se aproximar mais do Senhor. Talvez tenha sentido que, mesmo conhecendo a verdade, a rotina e as distrações fizeram você se afastar. Ou talvez esteja ouvindo esse chamado pela primeira vez. Não ignore a voz que fala ao seu coração. Ela é o próprio Cristo, dizendo que ainda há tempo, mas esse tempo é agora. Hoje, se você deseja se reconciliar com o nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos seus caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, declare isso com fé. Escreva aqui nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, testemunhe publicamente comentando um simples amém.
para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e desperte corações adormecidos. Que cada um de nós viva desperto, vigilante e cheio de esperança, aguardando não apenas o dia em que veremos os céus se abrirem, mas também o momento em que estaremos face a face com aquele que reina para sempre. Até a próxima.